Bom dia, pessoal. Hoje é o dia 7 de março e aqui na Casa Templo já faz um certo tempo que a gente, no mês de março, pegando esse feriado de setembro, a gente faz um retiro de estudos, né? A gente elege um tema, eu passo aí um ano estudando aquele tema na perspectiva budista e aproveitando, portanto, esse feriado de setembro, geralmente a gente faz sexta, sábado, domingo. Esse ano seria sábado, domingo e segunda-feira. O tema é um tema bem interessante, eu até estava comentando um dia desse aqui em casa. Olha o tema. O tema seria Caminhando pela Vida. O que levar? Olha que coisa sugestiva. Caminhando pela vida, o que levar? E nós iríamos falar de vários temas, né? Nós iríamos falar, citar aqui alguns, sobre as 6 paramitas, ou as 6 perfeições. As 6 perfeições é um caminho que o Buda ensina para fazer com que as nossas atitudes diárias, elas consigam causar mais benefícios para nós e também para a coletividade, e fazer com que a gente saia de uma margem de sofrimento para uma margem de felicidade, de uma margem da ignorância para a sabedoria. Então a gente iria falar dessas 6 perfeições. A gente iria pegar uma por uma. A gente iria falar sobre generosidade, um tema assim realmente muito importante, generosidade. O que é generosidade? O que a generosidade pode fazer por nós? Por exemplo, a generosidade ela faz com que a gente crie uma interdependência positiva. Olha só, uma pessoa generosa, ela acaba criando uma interdependência positiva. Ela acaba criando relacionamentos positivos com as pessoas. E essa cadeia de relacionamentos positivos, essa cadeia de relacionamentos agradáveis, entre outras coisas, permite, facilita que a gente consiga praticar o Dharma, que a gente consiga praticar, ter uma vida espiritual, não necessariamente só budista, né? Nós também iríamos falar sobre ética e moralidade, outro tema importante, ética e moralidade no sentido de manter os nossos compromissos. Que a gente observa que às vezes nós temos muitos desejos, nós temos muitos projetos, porém não temos o compromisso de manter, porque nos falta a terceira paramita, a terceira perfeição, que é a paciência, que é o tema que a gente vai analisar daqui a pouquinho. E aí a gente vai falar sobre determinação, porque é preciso que a gente, como a gente conversou aqui no retiro sobre a atenção plena e viver no presente, se a gente quer alguma mudança de vida, nós precisamos ter a determinação e o foco na direção que a gente quer ver aquela mudança. Então, nós iremos falar também da determinação, né? Ou seja, de como se manter firme nos nossos propósitos. E também nós iríamos falar sobre a questão da meditação, a questão do zazen. O que é que o zazen pode beneficiar, de que maneira
Como é que a ciência explica a influência da meditação no cérebro? E, por último, nós iremos falar sobre a sexta paramita, a sexta perfeição, que é a perfeição da sabedoria. Também um tema muito importante. A sabedoria é fazer com que a gente consiga ver e se relacionar com as coisas, assim como os seres iluminados viam e se relacionaram. A sabedoria significa você enxergar as coisas como elas são e se relacionar com as coisas como essas coisas são. Nós também iríamos falar sobre, além das 6 perfeições, também iríamos falar sobre os 5 preceitos budistas, né? Que esses preceitos também estão em várias outras tradições religiosas. Por exemplo, o primeiro preceito, a gente vai fazer uma abordagem sobre o não matar, ou, na verdade, não ser violento. Vou comentar também um pouquinho sobre a questão da violência, certo? Nós também iríamos falar sobre um outro preceito, que é não mentir, não causar discórdia pela fala. Eita. Nós iríamos falar também sobre um quarto preceito, que é não abusar da sensualidade, não abusar da sexualidade. E nós iríamos também falar sobre não se inebriar, não é? Eu acho interessante porque o preceito original era não beber. O preceito budista era não beber. Só que os japoneses, meu primeiro professor, ele sempre falava muito isso, o Monge Iko, e eu achava interessante a naturalidade com que ele falava. Eu até ficava chocado, mas depois eu entendi quando eu comecei a praticar. Os japoneses, eles estão numa cultura onde a bebida faz parte, muito. Então, o que é que aconteceu? Eles adaptaram o preceito. Ver que não conseguiriam não beber, eles começaram a fazer o seguinte: não vender, não comercializar e não inebriar. O que faz toda a razão nessa perspectiva. Se eu estou querendo um caminho de iluminação, se eu estou querendo um caminho da libertação, um caminho que evite sofrimento, eu não posso ludibriar a minha mente, eu não posso ludibriar os meus sentidos. A gente teria também fazer uma abordagem sobre isso. Também a gente iria falar sobre o karma, que nós já falamos, inclusive, aqui esse ano, nessas práticas online. Karma, no sentido original, que significa ação, que significa que nós temos um modelo de agir, pensar e sentir o mundo. Isso é que é o karma. Nós também iríamos falar sobre a retribuição kármica. Retribuição kármica é diferente de karma. Não é necessariamente a mesma coisa. A gente iria abordar de que maneira as nossas ações, as nossas atitudes, olha coisa que linda, que perfeição. Nós iríamos falar sobre como as nossas atitudes criam a nossa interdependência. Não é? E também faz parte de tudo isso uma outra abordagem que nós iremos fazer, que é sobre a lucidez. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Daísio. Certo. Beleza. Então, nós também iremos falar sobre essa questão da lucidez. Ok, Solange. A lucidez, que é ali próximo da sabedoria, né? A lucidez que lhe faz perceber os seus conteúdos internos. Outra coisa que a gente estudou em um dos nossos retiros aqui, sábado atrasado. Lucidez para a gente reconhecer e identificar quais são os nossos conteúdos internos. O que é que está brotando em mim agora? Também casado com a atenção plena, né? Porque é essa coisa que brota em mim que faz com que eu me relacione com pessoas, objetos, situações desta ou daquela outra maneira.
ter lucidez sobre isso faz total diferença na nossa vida. E também nós iríamos falar sobre mais duas coisinhas que eu tinha deixado como sendo surpresa, né? Ia ter duas surpresazinhas de mais dois temas, certo? Mas em função da pandemia, pessoal, não foi possível que a gente fizesse o nosso retiro. Uma certa perspectiva foi até bom, porque a gente começou a fazer essas atividades online. E o que foi que aconteceu é que algumas pessoas começaram a ter acesso a fazer reflexões com a gente. E essas reflexões, eu quero deixar isso muito claro sempre, essas reflexões que a gente faz aqui não tem como objetivo fazer com que as pessoas se tornem budistas, não é? O único objetivo dessas reflexões serem feitas é que a gente consiga se beneficiar de pelo menos um aspecto daquilo que a gente fala. Se você se beneficiar de alguma coisa que foi falada aqui, de alguma prática que a gente fez, significa dizer que os nossos trabalhos, eles deram frutos. As pessoas possam se beneficiar. O que os Budas dizem é justamente isso, que todos os seres se beneficiem. Certo? Então, a gente vai começar realmente agora a falar sobre a questão da paciência. E eu vou pedir que, se possível, você pegue uma caneta. Eu sou do tempo antigo, né? Então, o que é que eu faço? Eu uso canetinha. Você também possa pegar aí um caderninho, um bloquinho de notas. Eu já estou com o meu aqui, certo? Que é para a gente poder anotar algumas coisas. Se você quiser, você pode pegar seu celular, seu tablet, seu computador, para poder fazer essas anotações. Tá certo? Que é para poder a gente não só ficar escutando, porque a nossa mente ela tem uma dificuldade tremenda de morar no momento presente. Que é outra prática budista, né? Saber ouvir. Saber ouvir com atenção plena. Então, a gente vai ouvir com atenção e também, quando achar necessário, a gente pode o quê? Pegar uma canetinha, um lápis aí e fazer as nossas anotações. Certo? Qualquer pergunta que vocês tiverem, não se encabulem. Podem fazer. Podem ligar o áudio e falar diretamente, ou então manda aí pelo bate-papo que a sua dúvida, seu questionamento será levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Vamos começar? Então, pessoal, para a gente começar, eu queria fazer uma leitura bem rápida. Eu sou professor de geografia, sabe? Professor não gosta de estar lendo coisas em sala de aula, não. Mas eu preciso ler uma coisa que tem nesse livro aqui. É um livro de Sua Santidade o Dalai Lama. Bondade, Amor e Compaixão. Vamos lá, né, Cláudia? Amor, bondade e compaixão. Tem um capítulo nesse livro, esse livro são sobre os discursos do Dalai Lama. É um livro ainda dos anos 90. E tem um capítulo que fala sobre a natureza da nossa mente. Eu quero contribuir nessa manhã, nesse dia de hoje com você sobre isso, sobre esse tema, a natureza da nossa mente. O Dalai Lama, ele diz o seguinte: precisamos nos familiarizar com as boas atitudes. Mas o fato de estarmos habituados com emoções aflitivas cria um enorme obstáculo para isso. Precisamos detectar as diversas formas de emoções perturbadoras e combatê-las de imediato. Se nos acostumarmos gradualmente a controlar nossos maus hábitos, é possível que nos tornemos calmos
em alguns anos. Mesmo que no momento continuemos nos zangar com facilidade. Então, o Dalai Lama está dizendo o seguinte, que a gente precisa identificar as emoções aflitivas que nós temos e que é possível treinar a nossa mente, as nossas emoções, para pensar outras coisas, para sentir outras coisas. Continuando. Se nossa mente estiver caminhando de maneira correta, já seremos independentes. Mas se estiver agindo de modo errado, é necessário exercermos um controle sobre ela. Ou seja, nós podemos acessar e controlar a nossa mente. Uma pergunta. É possível eliminar completamente as emoções perturbadoras ou conseguiremos apenas reprimi-las? Que quem não entende o Dharma pensa isso, né? Vai reprimir. Não é para reprimir nada. O Dalai Lama responde. Do ponto de vista do budismo, a natureza da mente é uma luz clara. Desse modo, a corrupção não se encontra na própria natureza mental. As deturpações são fortuitas e temporárias e podem ser extinguidas. Ou seja, o fato da gente ter pensamentos negativos, pensamentos conflituosos, emoções conflituosas, não significa dizer que a nossa mente é assim. Olha que coisa preciosa. A nossa mente não é assim. A condição natural da nossa mente não é estar com emoções perturbadoras ou pensamentos perturbadores. É apenas uma característica, mas que não faz parte da essência da nossa mente. Se não faz parte da essência da nossa mente, esses pensamentos perturbadores, essas emoções perturbadoras, se elas não são inerentes à nossa mente, o que é possível fazer com elas? É possível transformá-la, é possível extingui-la. Isso é muito importante, pessoal. O trabalho do praticante do Dharma é justamente esse. É perceber que sua mente tem esses conflitos, essas emoções perturbadoras, esses pensamentos perturbadores, mas que esses pensamentos perturbadores, essas emoções perturbadoras, não somos nós. E que é possível vencê-las. Para isso é preciso o quê? O treinamento. Para encerrar, as emoções perturbadoras, como o ódio, se fizessem parte da verdadeira natureza da mente, então nossa mente seria sempre odiosa. Contudo, isso evidentemente não é verdadeiro. Ou seja, a natureza real da nossa mente não é uma mente odiosa. Só ficamos zangados em determinadas circunstâncias. E quando essas circunstâncias não se apresentam, a raiva não é gerada. Isso mostra que a natureza do ódio e da mente são diferentes. O motivo pelo qual se torna difícil perceber a natureza da mente é que ela está encoberta sob nossas próprias concepções e emoções. Eu fui claro, pessoal.
Me dê aí um feedback. Eu fui claro? Beleza. Então, resumindo, para a gente poder continuar. O que o Buda fala é que o fato da gente ter emoções e pensamentos perturbadores não significa dizer que a nossa mente seja assim. Não, a nossa mente não é assim. Tanto é que existem momentos que nós não sentimos essas coisas, que nós não pensamos essas coisas. Quem participou do retiro lembra que a gente falou muito bem disso. A gente viu naquele retiro que existem momentos do nosso dia a dia que são cheios de aberturas. Momentos em que a gente não está pensando as mesmas coisas, não está sentindo as mesmas coisas e que é preciso aproveitar esses momentos. E o que o Dalai Lama disse aí. A natureza da nossa mente é a liberdade, é a luminosidade. Aí o que é que o Buda fala? O Buda fala o seguinte: como caminhar pelo mundo? Fazendo algumas coisas e não fazendo outras coisas. Quando a gente fala sobre as 6 perfeições, ou as 6 paramitas, a palavra paramita é uma palavra de origem sânscrita que significa perfeição, transcender ou ir além. Então, paramita significa atravessar. Esse era o tema do nosso retiro de setembro, que eu vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês. Paramita é você atravessar para outra margem, ou seja, é você sair da margem da ignorância para a margem da sabedoria. Essas paramitas, essas perfeições das quais eu citei anteriormente, generosidade, paciência, determinação, sabedoria, concentração, essas paramitas, elas têm o objetivo de fazer com que as nossas ações, olha só, as nossas ações causem mais benefícios a nós e aos outros. Em outras palavras, essas paramitas, essas perfeições, elas vão guiar as nossas atitudes para que essas nossas atitudes possam ser mais proveitosas. E aí, pessoal, uma coisa simples, mas que é importante. A partir do momento que eu tenho atitudes mais proveitosas, isso permite que, de maneira individual e coletiva, eu possa criar melhores condições. Isso é a parte mais importante depois do bom dia. Olha só. Através das paramitas, a gente consegue criar melhores condições para que a gente não possa regredir. Deixa eu dar um exemplo assim, bem simples. Regredir, imagine só, você terminou um relacionamento. Aí você diz, eu não vou mais ficar com aquela pessoa. Não vou. Aquela pessoa me maltratou bastante, me fez muito mal. Sempre que eu volto é só para ter sofrimento. Aí você cai, aí você regrediu. O que acontece? Estou dando um exemplo, né? Mas isso aqui é na vida como um todo. Essas paramitas, elas permitem que as nossas atitudes criam uma interdependência boa e condições positivas, que é para que eu e as outras pessoas não regridimos. Ou seja, isso permite fazer com que todas as pessoas fiquem numa condição positiva.
que é para a gente poder ir para frente. Entendeu? E não ficar regredindo. Aquela história de cai, sofre, levanta, aí cai, fica lá um tempão caído, aí vai lá de novo e levanta. Não. Se nós pudermos criar uma interdependência positiva, criar condições para que a gente não regrida, isso é muito importante. Não individualmente, mas em termos coletivos. Então, quando a gente cria essa condição positiva, isso permite que a gente possa desenvolver qualidades interiores. Essas paramitas permitem que a gente consiga, portanto, criar uma condição boa e, através dessa condição que a gente criou, a gente começa a desenvolver qualidades positivas. Eu achei interessante ontem teve uma live que Ana Cláudia faz a partir da Alemanha. Ana Cláudia, inclusive, está por aqui. E teve vários temas, e um dos temas foi sobre a questão da yoga do riso. A importância de sorrir. Como uma pessoa conseguiu se curar de uma doença gravíssima através do riso, através da terapia do riso. Ou seja, Ana Cláudia, lá da Alemanha, Ana Cláudia é brasileira, mas ela lá da Alemanha, ela consegue criar coisas que são positivas. A partir do momento que ela cria essas condições positivas, isso faz com que, primeiramente, aquelas pessoas que estão participando diretamente e a interdependência delas fique numa condição boa para desenvolver coisas positivas. Isso mesmo, fazendo tudo possível. Falamos ontem da questão da alimentação. Então, perceba, pessoal, que isso que a gente está explicando aqui, que a gente está comentando aqui, não é para beneficiar. Eu quero se beneficiar só disso. O mundo que se explode, isso é mentira, isso é um pensamento falso. O ideal é que todas as pessoas, de preferência, estejam bem, porque se de repente você dá uma baixo astral, tem alguém com qualidades de pensamento e emoções para te ajudar também. Resumindo, para a gente poder ir para a paciência, o que acontece é que com essas paramitas, com essas perfeições, a gente vai começar a trilhar um caminho de resolver problemas e evitar criar muitos. Essas paramitas, elas são o remédio, o antídoto para vários obstáculos da nossa mente. Por exemplo, da raiva, da ganância, da ignorância, da inveja, do ciúme, da preguiça. Então, quando a gente começa a praticar, por exemplo, a paciência, a gente começa a ficar livre das emoções perturbadoras, dos estados mentais perturbadores. Nós não temos essas coisas, não temos? Todos nós temos. Enquanto a gente não se iluminar completamente, a gente vai ter. A gente vai ter raiva, a gente vai ter ciúme, a gente vai ter inveja. A gente vai ter uma preguiçazinha. Agora, a questão é como eu tenho isso e como é que eu uso isso. Eu apenas me entrego ou eu supero? Em outras palavras, as 6 perfeições, elas nos permitem atingir um estado livre de emoções perturbadoras. A gente começa a purificar os nossos sentidos físicos e a gente aprende a não ter hábitos. Exatamente, Ana Cláudia. Nós não precisamos concordar com tudo. Tu completa sozinho, por favor.
Ela comentou: não precisamos concordar com tudo, afinal, cada um de nós deve encontrar e fazer o seu próprio caminho. Isso mesmo. Então, a gente vai aprender a ter hábitos que não nos prendam no ciclo de sofrimento. Você já viu que às vezes tem hábitos que nos cegam? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu já contei isso uma vez, eu vou contar de novo aqui. Há muito tempo, logo quando a gente começou as práticas, aí a gente tinha um zazen no domingo pela manhã. Aí uma pessoa era sexta, sábado e domingo. Aí no sábado uma pessoa veio, aí disse: José, até amanhã. Eu disse: até amanhã. A gente começou o zazen, e essa pessoa ainda não tinha chegado. Passados assim uns 5 minutos, parou uma moto aqui na frente. Foi o que minha mente fez. Tal pessoa chegou. Aí abriram um portão aqui perto. Aí eu disse: ó, tal pessoa chegou. É incrível, pessoal. Minha mente trabalhou tudo para fazer com que eu pensasse que a pessoa tivesse vindo para o zazen e a pessoa não veio. E eu não vi minha mente produzindo isso naquela hora. Eu acho um negócio muito curioso. Eu não sei se já aconteceu isso com algum de vocês. A mente, ela desenha tudinho, mas quando você para e vai ver, não era nada daquilo que você pensava. Nós temos muitos desses hábitos. Então a gente vai falar sobre uma paramita, que é a paramita da paciência. Não é? Então, para começar a falar sobre a paciência, eu vou dizer primeiro que não é paciência. Paciência não é você aguentar as coisas em sofrimento. Certo? Paciência não é você aguentar as coisas em sofrimento. Paciência não é você suportar as coisas com dor e também querendo recompensas. Isso não é paciência. Paciência também não é a gente ficar tolerante com os nossos desapontamentos, com os nossos fracassos. Paciência também não é engolir sapo. Eu não sei se alguém já ouviu. A vida é a arte de engolir sapos. Na verdade, pessoal, paciência, chegamos. Paciência é a nossa capacidade de permanecer com a mente e as emoções tranquilas diante de um objeto que geralmente nos perturba. Isso que é paciência. Ou seja, existe algo que perturba minha mente e minhas emoções, mas eu, quando tenho paciência, diante de tais objetos, eu não fico perturbado. Lógico que a gente vai falar como fazer isso, né? A paciência pode ter outros dois nomes. A paciência também pode ser chamada de paz. Exatamente, Solange. Reclamar não serve. É o oposto da paciência. Exatamente isso. Paz e imperturbabilidade. Olha que nome lindo. Eu vou até anotar aqui esse nome. Vou anotar bem grandão. Agora faço para meus alunos quando eu estou dando aula de geografia. Imperturbabilidade. Olha que nome lindo. Não sei se dá para ver aí, mas eu tento. Imperturbabilidade.
É outro nome para a paciência. Ou seja, as coisas não me perturbam. E a paciência, ela nos ensina, entre outras coisas, que nós não devemos procurar gratificação imediata. Não tem isso, não tem? Eu quero fazer um zazen, já quero me iluminar. Eu quero rezar o Pai Nosso, já quero acabar todo o meu sofrimento. A paciência, pessoal, ela nos ensina a dar tempo ao tempo. Ou seja, eu vou agindo nessa direção, que é a direção que você sabe que é a correta, que é a boa, para você, para a coletividade, mas não importa quanto tempo demore os frutos aparecerem. Então, a paciência, ela ensina que os resultados das nossas ações, exatamente, como Gil coloca aí, a paciência é um exercício diário. Um excelente exercício diário. Então, a paciência nos ensina que os resultados das nossas ações só vão se concretizar quando as condições permitirem. E sem paciência, pessoal, você já viu que a gente abandona muitas coisas importantes, não é? Sem paciência, a gente abandona projetos importantes. Sem paciência, a gente abandona até as pessoas. Então, a paciência realmente é um remédio importantíssimo. E aí, se você juntar paciência com sabedoria e paciência juntas, permite que a gente supere essas emoções aflitivas. Faz com que a gente supere os estados mentais que são negativos. Uma outra coisa que a gente falou num retiro aqui, a gente estudou um pouco mais de maneira aprofundada, é assim: a paciência, ela ensina que a gente não deve ficar reagindo. Aliás, a paciência me coloca num estado mental e emocional que me permita não ficar reagindo. Porque, pessoal, veja só. Se a gente fica apenas reagindo a coisas que já aconteceram na nossa vida pessoal, se eu ficar apenas reagindo, aquele padrão, aquele modelo não vai acabar. Dá para entender isso? Que a paciência é uma arma importante que ela me permite não ficar reagindo a coisas que já aconteceram. Porque se a gente fica preso naquele fato, pronto, Lucas, exatamente, paciência, a ciência da nossa paz. Porque se eu simplesmente ficar reagindo àquilo que já aconteceu, eu fico preso naquele modelo. Agora aí tem um problema. Aí, se nós agirmos diferente, se a gente agir diferente, sim, é importante. É aquela história que Jesus falava. Mostra outra face. Não só a questão física da agressão. Alguém chegou e bateu você dá o outro lado. Não. Mas é agindo de maneira diferente. Não é necessariamente a mesma coisa de compaixão. Mas a paciência, ela permite também que eu chegue num nível de sentir compaixão. A paciência permite atingir um determinado nível de clareza mental, de lucidez,
também a sentir compaixão. Só que aí tem um problema. Alguém deve estar pensando, onde comprar a paciência? Onde comprar paciência? Qual é o supermercado no Brasil ou na Alemanha, onde quer que seja, que eu possa ir lá comprar? Se tiver, me diga que eu vou. Se bem que hoje não precisa nem ir, né? Tem aí outros meios, a gente pede. No Dharma, a gente aprende que a paciência, a tranquilidade, a paz, a imperturbabilidade não vem de fora. É isso que a gente precisa entender e praticar. Essa paz que a gente quer, essa paciência que a gente quer, não vem das circunstâncias externas. O Buda falava que todos nós temos em nós mesmos, nós temos essa fonte e desta fonte é que vem a paciência. Daqui a pouco eu vou falar de como tê-la. Então, nós é que somos a nossa própria Alguém coloca alguma coisa aí? Foi Liebman que comentou. Chegou à conclusão que tudo é de dentro para fora em todas as religiões. É de dentro para fora. Existe uma fonte primordial, que somos nós mesmos, que lá tem tudo o que a gente precisa. A prática é você identificar isso. É você primeiro vencer essas emoções perturbadoras, esses pensamentos perturbadores. E aí você vai achar essa fonte. Agora tem um problema. E não é só na cultura ocidental, não. Existe um problema, de maneira geral, que é o seguinte. Primeiro, nós não percebemos que nós temos essa fonte de tranquilidade. Nós não percebemos. Segundo, desde pequenininho, a gente vai se associando a coisas externas o tempo todo. A gente, inclusive, é ensinado, muitas vezes, a criar um ambiente externo favorável, que é para o nosso bem-estar e a nossa paciência o quê? Brotar. Mas não é assim que brota. Eu vou repetir. Nós somos muitas vezes ensinados a manipular a situação externamente para a gente poder se sentir bem, para a gente ter paciência. Aí quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que vocês já devem, se não falar, já devem ter ouvido. Não faça isso, porque se você fizer, eu não me responsabilizo pelos meus atos. Como assim, velho? Quer dizer, eu só vou estar responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, se você fizer o que eu quero. Só que a gente vive também numa época em que se diz o seguinte: é muito importante expressar a raiva. Hoje em dia se fala em canalizar a raiva, em canalizar as emoções. O Buda falava alguma coisa a mais do que isso. O Buda o Buda ensina que é preciso entender o que está por trás dessas emoções que nos visitam. Identificar, por exemplo, estou ou não com raiva, já é um avanço. Mas se você consegue ver o que está por trás daquilo que você sente, você chegou perto da cura. E a paciência nos ensina a ficar em tranquilidade diante de um objeto que o quê? Que geralmente nos perturba.
Então o Buda ensina que é preciso identificar, mas não só identificar, é preciso ver o que está por trás. Um exemplo que é clássico, que eu já dei aqui várias vezes. Quando a gente sente raiva. Meu amigo, quando a gente sente raiva, a raiva ela aparece como sendo a nossa protetora. Quando a gente sente raiva, parece que a raiva está cuidando dos nossos interesses. Então não é. A gente está passando uma determinada situação, aí brotou a raiva. Aí a raiva ela é tentadora. A gente rapidamente se associa à raiva porque ela parece que está nos protegendo ou protegendo as coisas que a gente acha importante. Uma coisa que o Buda falava, e hoje a neurociência, de uma certa maneira, também fala, de uma certa maneira não, a neurociência também fala o seguinte, o Buda dizia assim, o Buda diz assim, a nossa mente, ela é luminosa. A mente humana é luminosa. A nossa mente, ela é aberta. A nossa mente, ela tem capacidades que são inúmeras. A neurociência diz o seguinte, que a nossa mente é plástica. A neurociência diz que a nossa mente, ela tem a capacidade de se ajustar. Exemplo, você vai fazer uma viagem relativamente grande, ou por menor que seja. O que acontece com sua mente? Ela começa a se organizar. Em direção ao quê? Aquela viagem. Você vai pensando nas roupas que você vai levar, no que você vai levar, com quem você não vai. Que não é a mesma coisa de criar expectativas. É parecido, mas não é igual. Porque criar expectativa é esperar alguma coisa. Criar expectativa é esperar alguma coisa. E isso que eu estou falando é o quê? É você dizer, a mente, ela naturalmente faz isso. Eu vou lá para o Polo Norte. Então, a mente toda ela vai se organizar para aquilo. Isso é igual a gente que é professor, quando começou as aulas online. Nós não estávamos preparados, apesar dos cursos que fizemos. Mas a nossa mente, ela foi o quê? Se ajustando, ela foi trabalhando para isso. Eu me lembro que eu tive uma experiência que não foi das melhores. Não foi na primeira semana, foi na segunda ou terceira semana. A internet caiu, o som travou, foi horrível. Aí eu cheguei e fui conversar com a minha coordenadora. Ela disse, relaxe, professor. É assim mesmo, nós estamos nos adaptando. Então, a nossa mente vai se adaptando. A neurociência diz que se a gente passar, vamos acabar agora e pronto. Já valeu. Certo? Isso aqui já vale tudo. A neurociência diz que se a gente passar 15 minutos remoendo alguma coisa, o objeto da ruminação se torna natural em nós. Como é? É. Ou seja, se a gente passa 15 minutos, Solange, se a gente passa 15 minutos remoendo alguma coisa, aquilo já se torna natural em nós. E não precisa ser os 15 minutos um após o outro, um minuto depois do outro. Aquilo vai se tornando natural em nós, se cristaliza. E me diga uma coisa, tem como eu vivenciar o mundo se eu não tiver meus conteúdos internos? Veja, se eu ruminar o mundo sempre a reclamação, que foi um exemplo dado aí,
O que é que vai ser natural no meu mundo interno? A paciência ou a reclamação? Aí nós vamos falar como parar de remoer as coisas, que é justamente aquilo que o Buda falava isso muito. Se sentem zazen, não tenha pressa. Pessoal, quando a gente pratica a meditação, a gente acessa um estado que é livre dessas emoções perturbadoras. Agora é preciso querer e ter a determinação, ter a firmeza. Por isso que esse retiro é importante. Porque é uma das paramitas. Uma das paramitas é justamente essa, a determinação de se manter firme no caminho que você quer seguir. Então, resumindo, para a gente poder adiantar um pouco mais. O que acontece é que quanto mais eu sinto raiva ou qualquer outra emoção, mas aquilo se torna o quê? Natural em mim. Aí temos dois problemazinhos. Então, quanto mais eu sentir raiva, mais a raiva se torna natural em mim, mais fácil é de eu expressar esta raiva e mais difícil é de eu tirá-la. Entendeu isso aqui? Quanto mais eu sentir raiva ou qualquer outra emoção, mais aquilo se transforma natural em mim, mais fácil da gente expressar e mais difícil é da gente se libertar delas. Por isso que o nosso trabalho enquanto ser humano, isso é independente de crença, é o trabalho do dia a dia. A gente teria que falar um pouco mais disso no retiro, que a gente teria 3 dias para falar dessas coisas. A gente precisa se familiarizar com hábitos, com emoções que são positivas. E como é que a gente faz isso? Através da meditação. Através da prática do zazen, a gente se familiariza com estados que são positivos. Exatamente, Daísio. Significa dizer que a gente leva um tempo para atingir isso. E honestamente, pessoal, não importa quanto tempo demore. Não importa se eu não vou ter a paz, a imperturbabilidade agora, ou se vai ser daqui a não sei quantos kalpas, não sei quantos eons. Não. Ela chega. Se eu trabalhar naquela direção, aquilo chega, o resultado chega. Nós não podemos querer que venha através de goles ou pílulas. Que, infelizmente, é o que acontece com a nossa sociedade. Eu não dou conta daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, então eu tomo alguma coisa e apago. Não pode ser assim. É possível vencer essas coisas. Olha só, pessoal, um momento de raiva significa dizer um momento de raiva combinado, por exemplo, com uma arma, muda a direção da nossa vida. Muda a direção da vida de mais outras pessoas. Para a gente ficar triste e preocupado agora. Pessoal, uma vida sem paciência, e aí eu me coloco, porque eu já fui muito impaciente, e eu falo isso abertamente, eu já fui muito impaciente. Uma vida sem paciência significa que a gente vai ter mais aversões. Uma vida sem paciência significa dizer que a nossa tendência é ser mais agressivo. Uma vida sem paciência significa dizer que chega um tempo que começa a surgir inimigos por todos os lados. Os problemas começam a surgir por todos os lados. Uma vida sem paciência significa dizer que eu vou ter menos coisas para gostar.
Também me identifico bastante. Uma vida sem paciência significa dizer que eu vou ter menos coisas para gostar. Tudo que acontece é feio, chato, ceboso, não presta. E quando eu digo que a gente vai ter menos coisas para gostar, significa dizer também que eu tenho mais coisas para detestar. E sem a paciência, as emoções perturbadoras se expressando facilmente, porque nós não temos paciência, deixar aquilo passar, significa dizer que a gente tem uma tendência a viver um pouco mais isolado. Aqui tem dois componentes importantes. A falta de paciência e, às vezes, o nosso ego, que eu vou falar um pouquinho lá no fim. O nosso ego, pessoal, que é importante, mas nós não podemos ser dominados por ele. O nosso ego, quando ele é muito grande, a gente vai esbarrar em tudo. Bexiga dessa moto aí passou, rapaz. Você acredita que tem um vizinho meu, hoje, 7 de setembro, ele está aqui na minha frente. Ele está estendendo roupa. Sabe que horas são? Esse cara não tem o que fazer, não. 10h28, ele está estendendo roupa. E esses passarinhos que ficam cantando o tempo todo? Por quê? O que é que está me faltando? Está me faltando paciência. Pessoal, paciência, a falta de paciência, quando ela vem com ego, misericórdia. Porque o ego, ele é comparado como se fosse uma bola de assopro. Ó, bolinha de assopro. A gente enche, aí a gente sai andando pelo mundo. Se a gente for essa bolinha de assopro, se tiver o ego muito grande, qualquer coisa vai bater. Vai arranhar. A possibilidade de estourar essa bola é muito grande. Agora, se a nossa bola, e aí aquela história, baixa a bola, a nossa bola, se o nosso ego for menorzinho, a gente vai andar pelos cantos e os cantos não vão nos arranhar. Então, se eu não tenho a ciência, há uma tendência, portanto, não gostar das coisas, de ser agressivo, de ter problemas, de ter inimigos, de viver isolado. Então, pessoal, é aquilo que eu falei no começo. Infelizmente, sem paciência, sem essas 6 perfeições que a gente comentou no início, a nossa tendência de regredir é muito grande. Tem um sutra budista, um texto, vamos chamar assim, um ensinamento do Buda, que é o Parinirvana Sutra. Nesse ensinamento, o Buda diz assim, uma frase. O Buda diz: a raiva destrói o bom mérito. Nem mesmo os leigos ela é permitida. Pessoal, quando uma emoção aflitiva vem e ela consegue se manifestar, isso é mais ou menos como um ladrão que rouba uma bolsa. Na hora que ele rouba, ele não sabe mais o que fazer com ela. Ele tem que guardar e sair correndo. Então, uma das melhores coisas que pode nos acontecer enquanto ser humano é uma emoção aflitiva brotar e a gente agir conforme ela. Porque se a gente está dominado por essas emoções perturbadoras, repito, uma coisa muito triste, porque eu vou destruir o que eu construí. Eu vou destruir as amizades. Eu vou destruir meus relacionamentos.
Eu vou destruir minha autoimagem. Autoimagem é coisa positiva, quando ela não está muito associada com ego. Com essas emoções perturbadoras, a gente destrói até a nossa estima. Você vai acontecer uma situação e você cai. Eu sou 3 pontinhos. Eu não consigo. Não dando importância a ele. Do mesmo jeito que brota, ele vai embora. Não tem nada que permaneça. Brotou, passa um tempinho, vai embora. Sozinho santo. Pode ler só a frase, meu filho. A pessoa já identifiquei. Solange comentando. E quando a fonte da impaciência é o desejo que alguém, um comportamento autodestrutivo, desejo que o outro mude de comportamento. As pessoas, nós temos isso, né? Às vezes a gente quer, eu como pai, eu passo por isso. Querer, por exemplo, que minha filha mude de comportamento, não jogue, por exemplo, Fulgarel Grátis, o Free Fire, muitas vezes. É preciso um caminho do meio, sabe? É preciso o caminho do meio. A conversa. Teve um dia que eu chamei ela para conversar. Eu disse, minha filha, preste atenção. Quanto mais para a direita eu for, quanto mais eu colocar minha mente ali, mais difícil é minha mente voltar para cá. Quanto mais eu colocar minhas emoções ali, mais difícil é minhas emoções voltar para cá. Eu disse, eu não lhe peço de jogar. Eu peço apenas que você modere. Ela fez algumas considerações. Eu fiz outras considerações. Quando foi no outro dia, isso foi à tarde, final da tarde, eu a vi com uma ficha. Ela colocou o nome, checklist. Checklist, diga aí. 7 horas. 8. Então, assim, uma boa conversa e a pessoa que é o objeto da conversa desarmado pode trazer bons frutos. Agora, também não adianta a força de querer fazer com que o outro mude, porque isso é igual amor proibido. Alguém já viu um amor proibido? Nossa, é muito bom. Meu amigo, o amor proibido, misericórdia, é forte. O amor proibido, rapaz, ele fica mais forte. Olha, todos contra nós. Então, quando a gente for acessar o outro, a gente não pode, colocá-lo na parede e fazer pressão. Não. É preciso fazer com que o outro tenha um espaço. O Tito Nascimento, ele fala muito isso. As pessoas são como um vaso de rosas. As pessoas são como as rosas. As pessoas são como as rosas. E as rosas num vaso, elas precisam de um espaço para mostrar a sua beleza. Se a gente chega e acusa, de repente é uma coisa preciosa para a pessoa, por mais problemática que seja. Mas é alguma coisa que é preciosa para a pessoa. Ali tem alguma muleta. Aí eu vou me agarrar na muleta e não vou considerar o que você está dizendo, não. Eu fico aqui com a minha muletazinha. Porque você quer me distanciar do meu objeto de prazer. Pessoal, olha só. Se a nossa mente gosta de alguma coisa, seja do que for, se a minha mente, se os meus sentidos gostam de alguma coisa, aquele objeto que eu gosto não me parece um problema.
Pode ser que traga algum problemazinho, mas isso não me é um problema. Então, viver sem paciência significa dizer que a gente vai criar uma condição que não é boa. Isso é muito sério. Viver sem paciência significa dizer que nós vamos criar condições que não são boas. Exemplo. Eu sou professor. Imagine que eu viva sem paciência para com meus alunos. Como é que eu vou ser visto? O que um deles pode fazer? Ele pode dizer assim, não, hoje eu vou perturbar o professor, porque esse professor não tem paciência. Eu vou estar na palma da mão dessa pessoa, ou daquelas pessoas. Então, sem paciência, a gente cria uma condição e os resultados das nossas ações não vão ser bons. Quando a gente menos esperar, a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente vai se ver numa situação difícil. Agora, não ninguém, além de, principalmente, eu mesmo, ter criado essa ou aquela condição. O que a gente está vivendo nessa pandemia é uma coisa incrível. Nós estamos, no Zen a gente chama de sextim. Sextim é retiro. Já faz 6 meses que nós estamos em retiro. E o que é que está brotando? Está brotando uma coisa que somos nós mesmos. Essas demandas que a gente tem, essas coisas que nos chegam, quem é que resolve? É esse nosso mundo interno. Por isso que a paciência, ela é importante. Pessoal, realmente, sem paciência, a gente vai ter uma tendência, muitas vezes, a ser mais agressivo. Quando a gente é agressivo, a agressividade, de maneira geral, mesmo se ela não for direcionada a uma pessoa, machuca as pessoas que estão próximas. Vou dar um exemplo. Olha só. Imagine que alguma coisa aconteceu aqui, a minha esposa chega e fala alguma coisa, eu sou bruto com ela. Veja, de repente eu fui bruto com ela, mas não foi com vocês. Mas isso chega no mundo interno de vocês ou não? Chega. Então, a agressividade, que muitas vezes se manifesta para a gente não ter paciência, a agressividade, mesmo quando não é direcionada a uma pessoa, machuca as outras. Aliás, pode ser um simples ato. Por exemplo, pode ser fechar uma porta. Eu já fechei porta de várias maneiras. Com agressividade e sem agressividade. Com brutalidade e com leveza. Então, qualquer forma de agressividade, seja fechar uma porta, um olhar, pegar um objeto, uma palavrazinha que a gente fala, pode machucar as pessoas. Você já deve ter percebido, fica um clima na sala, não fica? Quando alguém tem uma raiva, uma agressividade, fica um clima pesado. Ou seja, a nossa agressividade, mesmo que não seja direcionada a pessoas, já machuca os outros. E quando a gente diz que machuca, machucar quer dizer que pode criar distância entre você
pessoas que gostam de você. Isso mesmo. Sem violência a comunicação tem que ser. Por quê, pessoal? Chega uma hora, isso é uma coisa muito perigosa, infelizmente acontece muito na nossa vida. Chega uma hora que o carinho que as pessoas têm por nós, o afeto que elas têm por nós, a admiração que as pessoas têm por nós, chega uma hora que aquilo vai minando, minando, até acabar. Porque eu não tive paciência. Tudo isso acontece. É incrível. Se você... Olha, pessoal, os monges budistas, de todas as linhagens que você puder imaginar, todos eles dizem assim: a raiva e a agressividade são caras demais. Não tem como pagar, não tem como corrigir isso facilmente. Sabe por que não tem como a gente corrigir a nossa agressividade nas pessoas, mesmo que não sejam direcionados a tais pessoas? É porque aquela agressividade, aquele ato, machucou o mundo interno dela. E no mundo interno da outra pessoa, você não tem acesso facilmente. Olha que profundo. Uma atitude agressiva minha aqui agora, chega no seu mundo interno, depois eu vou querer. E não é facilmente corrigido. O Buda, todas as escolas do budismo falam muito a respeito disso. Se eu pudesse ver o quanto a agressividade destrói as coisas boas, a gente não repetiria jamais. E isso começa e não para, né? Até que a gente dê um fim, até que a gente coloque-se numa posição de ter paciência. Não supervalorizar também as coisas que nos chegam e nos arrastam para a negatividade. Então, assim, sem paciência, as emoções perturbadoras vão fazer o quê? Vão nos acessar. Eu vou agir sob efeito delas. Vou resolver o problema. Eu vou duplicar o problema, eu vou triplicar o problema. Exatamente. Sozinho-san? O Romeu Santos está comentando aquela passagem sobre sentir raiva é como segurar uma brasa quente e querer machucar o outro. Isso mesmo. Ó, quem mais sofre não é nem outra pessoa sofre também, mas nós é que mais sofremos. Porque a gente vai estar naturalizando um sentimento negativo. E o que acontece, segundo a neurociência, quanto mais a gente rumina alguma coisa, mais aquele objeto de ruminação fica natural em nós, mais fácil de expressar, mais difícil de largar. Então, assim, sem paciência, essas emoções que são perturbadoras, essas emoções que são negativas, fica agitando a nossa mentezinha. A nossa mente é agitada, os nossos olhos, a nossa compreensão vai ficar o quê? Empoeirada. Tem uma coisa bem simples no Zen, que é assim.
Uma vez, um praticante chegou para praticar em um determinado local. E aí, o jovem disse: monge, eu quero praticar o Dharma, quero praticar o Zazen. Aí o monge disse: primeiro você tem que tirar a poeira dos olhos, para então começar a praticar realmente e estudar o Dharma. A gente precisa tirar essa poeira dos olhos. O meu primeiro professor gostava muito de dizer isso, o monge Ikosan. Ele dizia: tirar a poeira dos olhos. Porque quando os nossos olhos estão muito empoeirados, a gente não vai ver as coisas como realmente elas são. Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguém já ficou impaciente por não aceitar a realidade como ela é? É uma das causas da falta de paciência em nós. É não aceitar as coisas como elas são. Muitas vezes, né? Todo o tempo. Só que o que acontece é que quando a gente não aceita a realidade como ela é, tem muitos elementos aqui por trás. Quem está atuando pode ser a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho. Mas eu repito, nós não somos essas coisas. Nós não somos. Nós não somos o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa ignorância, nossos apegos. Não somos isso. O que nós somos na perspectiva do Buda, nós somos a liberdade de ser alguma coisa. Sozinho. Tem uma frase. Tem dois comentários aqui. O primeiro é de Gil, falando que o exercício da paciência consiste em não ceder às provocações. Basta apenas puxar a cordinha. E o outro comentário é de Romeu Santos, que Isso. A cordinha. Aí tu lê o segundo. A cordinha, a respiração. A respiração é uma corda que nos traz do mundo externo para o nosso mundo interno, para achar o nosso eixo, para achar o nosso equilíbrio. Segundo. o segundo é de Romeu Santos, que diz: quanto mais ideias tivermos, menos capazes seremos de ver a realidade. Quanto nos, quanto nos acreditarmos nelas, mais difícil será abandoná-las. É. Então, pessoal, depois do que eu falei e depois desses comentários, eu acho que você já percebeu o seguinte: que a paciência, ela é uma amiga protetora. É ou não é uma amiga protetora? A paciência, ela protege a minha paz, a paz das pessoas que vivem comigo. A paciência protege a minha felicidade, a felicidade das pessoas que vivem comigo. A paciência protege o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que vivem comigo. Enquanto que a raiva é apenas uma inimiga sedutora. Então, assim, relembrar o que é paciência e como é viver com paciência. Porque a gente viu antes como é viver sem paciência.
Exatamente, não é fácil. É aquela história que é um treinamento. É um dia depois do outro. É aquele retiro que a gente fez semana atrasada, fez 15 dias. E é um treinamento. Um dia após o outro. E a gente viu que é importante não ficar reagindo o tempo todo a uma coisa que aconteceu. Porque se a gente fica reagindo o tempo todo a uma coisa que aconteceu, eu estou o quê? Estou preso naquele modelo. E eu vou ter muitas dificuldades de ir para o outro lado. Então, para facilitar a nossa compreensão, a paciência, ela pode ser relacionada com o espaço interior, com o espaço interno. Como assim? É o seguinte, a paciência significa dizer que a gente tem espaço interno, de maneira que as coisas não nos atingem o tempo todo. Compreende? Ou seja, paciência significa dizer que eu tenho minha estrutura de personalidade, meus pensamentos, minhas emoções, mas que existe também momentos que isso não está o tempo todo me bombardeando. E quando alguma coisa me acontece, eu tenho um espaço interno para poder não ficar reagindo àquilo. O problema, acredito que tenha sido até Solange que muito bem colocou, é que se eu vivo cheio de coisas para fazer, se eu vivo sempre reclamando, como Solange muito bem colocou, se eu vivo sempre reclamando, eu nunca terei esse espaço interior. Está aqui a terceira coisa mais preciosa. Se eu vivo sempre cheio de coisas para fazer, se eu vivo sempre reclamando, eu não terei espaço interno. Eu não terei paciência. Se você não pratica meditação, está sempre atarefado, atarefada, você não terá esse espaço interior. Porque esse espaço interior, que é a paciência, é a coisa mais importante, é a chave que faz com que a gente possa se relacionar com as coisas à medida que as coisas vão nos chegando. Isso pode ser um antídoto para isso mesmo. Compaixão, compreensão. Então, a paciência é o que nos faz com que a gente relacione com as coisas à medida que as coisas chegam. Pronto. Olha só, se eu não tivesse paciência, tem um som relativamente alto aqui perto. Esse som, tem hora que ele chega mais alto do que em alguns outros momentos. Se eu não tiver paciência, como é que eu poderia estar me relacionando aqui com vocês? Como é que eu estaria me relacionando com essa música alta que chega? Como ter paciência? É preciso que você tenha um descanso mental e emocional. Ou seja, nós precisamos ter momentos de descanso mental e emocional. Porque quando a gente começa a ter esses momentos de descanso mental e emocional, por mais que essas emoções brotem, elas vão embora. Quando a gente tem momentos de descanso, momentos de meditação, sozinho,
Foi uma mensagem relativamente grande. Eu vi quem foi. Tu pode ler só a mensagem, meu filho? Foi Libna comentando. Então temos que pegar os nossos drives dos lixos que temos, deletar tudo com a prática da meditação diária e nos... foi aí completo, eu acho. Acho que ela tinha mais algo a dizer. Aqui. E nos blindarmos com a paciência. A paciência é a protetora. Ninguém entra no seu mundo interno se você tiver paciência. Ninguém entra. Nada pode entrar. Agora é diferente. Eu tenho paciência. Aí eu vou falar uma palavrinha. Aquela palavrinha, a pessoa já entra em você, já acessa você. Então a paciência é realmente uma proteção. Você se blinda. A paciência é um escudo. É um escudo protetor, exatamente. Então, esse descanso mental, esse descanso emocional, faz com que, aos poucos, esse espaço se estabeleça. O silêncio. Eu estava até com um livro aqui, de Thich Nhat Hanh, que aborda a questão do silêncio. O que é que o silêncio instala em mim? O silêncio instala uma sabedoria diferente. Agora, uma questão delicada para a gente encerrar, que é o seguinte. Às vezes nós estamos em situações, por exemplo, como relacionamentos abusivos. Que bom, Sola. É um dia após o outro a nossa prática, exatamente isso. A gente aprende a vivenciar o dia a dia. Então, algumas vezes, isso aí, pessoal, acontece, não é o que é mais comum, mas acontece. Veja, se de repente você vive um relacionamento abusivo, você é o agente ou o sujeito desse relacionamento abusivo. Às vezes, é melhor a gente criar um distanciamento das coisas que nos tiram do eixo o tempo todo. Ou seja, se a gente vive excessivamente um ambiente que nos tira do eixo, e nos tirando do eixo, a gente começa a ficar contaminado pela indignação excessiva, raivosa, pela agressividade, e isso não é passividade sozinho. Se a gente começa a ficar num ambiente que ele gera muitas emoções negativas e a gente não tem como se blindar, o ideal é que a gente possa passar tempo sem frequentar aquele ambiente. Inclusive com pessoas. Muitas vezes os relacionamentos, eles começam um mar de flores, depois nossos venenos, eles são colocados para fora, os relacionamentos começam a ficar um pouco abusivos, aí tem um problema que é o quê? É a raiva. A gente passa a sentir raiva do outro. Ao invés de a gente chegar e dizer para a pessoa, olha, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais de mim. Esse momento que a gente está vivendo agora está fazendo com que o carinho que eu sinto por você está indo embora. Então, para evitar que o nosso carinho, em relação às pessoas acabe, algumas vezes é melhor manter uma certa distância. Foi uma pergunta, Sozinho, um comentário. É uma dúvida de Libna, mas está incompleta também. Ela pergunta qual a diferença da raiva e do ódio.
Boa. Ó, o ódio é uma coisa mais direcionada. É cristalizada e direcionada. Na raiva, a gente pode sentir raiva de várias coisas. Mas o ódio é aquela coisa assim mais direta, mais direcionada a uma pessoa, a um objeto, a uma situação. Eu estou falando isso pelo seguinte, pessoal. Porque nos relacionamentos, quando uma onda se levanta, quando uma pessoa coloca seu conjunto emocional para fora, o meu conjunto emocional também se expressa. Entendeu? A partir do momento que eu comece, isso mesmo, em relação, tem uma direção ali mais focada. Então, a partir do momento que eu começo a colocar, sei lá, determinadas opiniões, determinadas colocações, que você de repente não concorda com isso, aí esse seu conjunto emocional, mental, também vai o quê? Também vai vir à tona. Por isso que nas relações é importante, dependendo da situação que esteja, a gente dá um tempo. Porque quando uma onda se levanta, a outra se levanta também. E quando são duas ondas negativas, misericórdia. A última frase é assim. Tem uma mestra budista que morreu, ela viveu nos Estados Unidos, morreu em 2011. Charlotte Jokubeck, o nome dela. Ela diz assim, que... Porque a gente começa a fazer essa prática, só aí quem é que tem? O ego. E Charlotte Jokubeck, ela diz o seguinte, o ego precisa ser desafiado. Essa coisa inquieta que nós temos precisa ser desafiado. E a realidade que a gente vive é um prato cheio para isso. Se a gente tiver determinação, desejo e o método certo, esse ego ele é colocado no lugar correto. Uma frase para a gente fazer um zazen final. De um sábio budista chamado Shantideva. Ele disse: não há mal que se compare à raiva. Não há mal que se compare à raiva. Não há austeridade que se compare com a paciência. Não há mal que se compare à raiva, não há austeridade que se compare à paciência. Que os méritos da prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, essas seriam algumas ações que nós iríamos fazer nesse momento, em setembro. Devido à pandemia, não foi possível. Se alguém tiver alguma colocação, sinta-se à vontade, porque a gente vai fazer o zazenzinho para encerrar, certo? Um abraço, Daísio, Solange, pessoal. A gente vê num dia após o outro. Obrigado também. Carvalho, conheço. Que a gente possa viver um dia após o outro de maneira melhor. Que a gente possa ser hoje melhor do que ontem. Valeu, Libna. Valeu, Ana Cláudia. Parabéns, viu, Ana Cláudia? Ontem foi sensacional. Isso mesmo, Daísio. Da Mampada, né?